Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui nós vamos dar continuidade ao estudo dos quadriláteros. Hoje nós vamos falar especificamente aí dos trapézios, o quadrilátero trapézio. Mas o que é um trapézio? A gente vai ter um quadrilátero onde dois dos seus lados são paralelos, os outros dois lados não são paralelos. E aí, quando a gente tem essa condição de paralelismo aí, nós vamos ter um trapézio. Então, a definição está dizendo aqui que quando a gente tem um quadrilátero com apenas dois lados paralelos, ele é chamado de trapézio. E aí, esses lados paralelos nós chamamos de bases. Então, vamos ver aqui, eu vou chamar de o primeiro exemplo. Nós temos aqui o trapézio ABCD, essa figura à esquerda. Nessa figura aqui, o lado AB, vamos ver aqui, o lado AB, é paralelo ao lado DC. Então, AB é paralelo a DC, indicado aqui na primeira frase. AB a gente chama de base maior. A base que é maior, o lado paralelo que é maior, a gente chama de base maior. O lado paralelo que é menor, nesse caso aqui o CD, a gente chama de base menor. Todo trapézio vai ter base maior e base menor. E essas bases maior e menor são sempre paralelas em um trapézio. Mas observe o seguinte, nem sempre ele vai aparecer assim, com a base embaixo e outra base em cima. Às vezes ele pode estar deitado. Como é o exemplo aqui, eu vou chamar de 2. Nesse trapézio PQRS. Aqui nós temos que PS... O lado PS é uma das bases e é paralelo ao lado RQ, o QR. As bases aqui são nas laterais. PS é paralelo ao QR. A base maior é o lado paralelo maior, nesse caso aqui é o PS, está à esquerda, então é a base maior. E a gente tem o QR que está à direita, que é a base menor. Todo trapézio tem aí esses elementos. Além disso, todo trapézio também tem uma altura. A altura do trapézio. Essa altura é a distância entre as bases. É a medida da distância entre as bases. Então aqui, vou chamar esse de 3. No nosso terceiro trapézio aqui, nós temos uma base PO, aqui em cima, que é a base menor. E nós temos outra base MN, aqui embaixo, que é a base maior. A distância entre elas é a nossa altura. Eu posso medir isso tanto dentro quanto fora do trapézio. Eu poderia ter medido essa altura aqui, por exemplo. Aqui, e ficou linda, né? A minha linha tracejada. Essa altura eu poderia ter medido aqui, sem nenhum problema. E toda vez que a gente mede a altura, ela forma um ângulo de 90 graus. Então a altura essa é a medida. Aí tem um monte de trapézios. A gente vai ver, tem várias formas de fazer um trapézio. A gente pode ter várias figuras aí. Nós vamos ver dois casos particulares, específicos de trapézio, que é o trapézio retângulo e o trapézio isósceles. No trapézio retângulo, a gente tem a base maior e a base menor, que são paralelas, e um dos lados que não é paralelo, que não é base, ele forma um ângulo de 90 graus na base superior e na base inferior, como está aqui na figura. O trapézio ABCD, aqui o lado AD, observa que o AD ele forma 90 graus com a base superior e a base inferior, a base menor e a base maior. Tá aqui, DC e AB, 90 graus. E a medida desse lado aqui, é igual à altura. No caso do trapézio retângulo, esse lado que forma 90 graus com a base é a altura, também é a altura. Então, também é a altura. Então, anota isso aí, Trapézio retângulo tem um lado que faz 90 graus com as duas bases, e a medida desse lado também é a altura do trapézio, ok? E nós temos o trapézio isósceles. Esse aqui a gente vai ver até as propriedades dele, No trapézio isósceles, os lados que não são paralelos, eles têm a mesma medida. Observa aqui no nosso trapézio PQRS. A gente tem a base maior, PQ, a base menor,
RS. E nós temos também aqui, ó, o lado SP, observa o lado SP e o lado RQ. Ó. Esses dois lados são congruentes. Ó. Congruentes. Esse símbolo aqui, ó, entenda como congruentes. Congruentes. Quer dizer, tem a mesma medida. Tem a mesma medida. Quer dizer o seguinte, ó, se esse lado esquerdo aqui medir 15 centímetros, como ele é um trapézio isósceles, o outro lado também tem que medir 15 centímetros. Lembrando que são os lados que não são paralelos. Não estou falando das bases, tá bom? Isso é um trapézio isósceles. E a gente vai ver as propriedades, duas propriedades do trapézio isósceles. Vamos ver aqui, ó. Primeira propriedade. Nós temos aqui no trapézio isósceles, nesse caso aqui a gente tem o trapézio ABCD. Além dos lados não paralelos serem congruentes, ou seja, o DA, nesse caso aqui o CA, além deles serem congruentes, os ângulos internos da mesma base também são congruentes. Como assim, professor? Observa aqui, ó, no nosso trapézio, que ele tem 4 ângulos internos. Tem um ângulo aqui no vértice B, que chamou de Bzinho. Tem um ângulo aqui no vértice A, que a gente chamou de Azinho. No vértice D, que é o Dzinho. E no vértice C, que é o Czinho. Tem esses 4 ângulos internos. Então, em um trapézio isósceles, só vale para o trapézio isósceles, tá? Os ângulos da mesma base são congruentes. Como assim da mesma base? Observa a base AB. Tem 2 ângulos nessa base AB, que é o ângulo Azinho e o ângulo Bzinho. Eles têm a mesma medida. Tem a mesma medida. Os ângulos em A e B são congruentes. E na base DC, que é a base menor, nós temos ali o ângulo Dzinho e Czinho, que também são congruentes, têm a mesma medida. Então essa é uma das propriedades do trapézio isósceles. Ângulos na mesma base têm a mesma medida. Outra coisa que acontece, a segunda propriedade, ó, diz o seguinte, que é um trapézio isósceles, tá? Só vale para o trapézio isósceles. As diagonais são congruentes. O que são congruentes? Diagonais. Cadê as diagonais aqui? Ó? Nós temos o trapézio ABCD, tem a diagonal CA ou AC, tanto faz, e a gente tem a diagonal DB ou BD, em azul e em vermelho. Essas diagonais têm o mesmo tamanho, são congruentes. Está aqui dado a congruência. Isso significa o seguinte, ó, se a diagonal vermelha mede 20, a diagonal azul tem que medir 20 também. Então, essas diagonais aí são congruentes. Essas são as propriedades do trapézio isósceles, tá? Trapézio isósceles. E claro, nós vamos ver aqui também a propriedade que vale para todos eles, que é a base média do trapézio. Todo trapézio, agora não estou falando mais do isósceles, tem uma base média. Base média é a base que está no meio dele ali, ó. Então a gente tem o seguinte, tem um trapézio qualquer aqui, ó, A, B, C, D. A gente tem a base maior que fica embaixo, tem a base menor que fica em cima. E nós temos as laterais. As laterais, nesse caso aqui, é o lado DA e o lado CB. Então vamos lá. Observa que nós temos a base menor aqui em cima. E o que eu quero fazer para construir a base média? O que é a base média? Eu vou pegar as laterais e vou lá no meio dela. Lá no meio marquei um ponto. Nesse caso aqui foi o ponto N. Do outro lado eu marco o meio também, tem que ser no meio. Aqui o ponto M. Quando a gente liga esses dois pontos, forma a base média. A base média é a linha que corta no meio do nosso trapézio ali, em relação aos lados não paralelos ali, ó. E o que acontece? Essa base média, ela é paralela à base menor e à base maior. Então, esse ponto M é o ponto médio do lado AD, o N é ponto médio do lado BC, e
Todas as bases são paralelas entre si. Essas três linhas azuis aqui são paralelas entre si. E aí a gente tem um cálculo para poder fazer para encontrar a medida da base média. Está dado aqui, ó, dizendo o seguinte: a base média do trapézio é igual à metade da soma das medidas, das bases do trapézio. Significa o seguinte: a medida da base média é a média da medida das bases. Espera aí, segura aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Chama a base maior de B grande. Chama a base menor de B pequeno, ou B minúsculo. Chama a base média, vamos chamar de BMzinho, ou BM. A gente vai ter o seguinte, que a base média, estou traduzindo aqui a linguagem para a linguagem algébrica que a gente estudou. A base média, BMzinho, é igual a base maior, B maiúsculo, mais a base menor, B minúsculo, dividido por 2. Tá bom? Essa aqui é a equação da base média do trapézio. Base média é sempre base maior mais base menor dividido por 2. Ok? Então essas são as propriedades do trapézio. A gente viu aí como é que funciona, o que ele é. Trapézio retângulo, trapézio isósceles, base média dos trapézios.